Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Encontro Fraterno. Estamos produzindo esses programas especialmente do 33º Congresso Espírita do Estado de Goiás, com o tema Vida, Desafios e Soluções. Conosco agora para uma entrevista a trabalhadora espírita, psicóloga e escritora gaúcha, Beth Schuch. Ela que está conosco para conversar sobre este livro que certamente tem a ver com a minha vida, com a sua vida, porque o título dele justamente é A Natureza Humana e o Sentido da Vida. Beth, seja muito bem-vinda ao Encontro Fraterno. Que bom estar aqui, obrigada pelo convite. É um prazer estar em Goiânia novamente. Estive aqui no Mednesp. Eu adoro isso aqui. Gosto do povo, gosto do jeito que a gente é tratado. E, olha, ando bastante pelo Brasil e para mim, o pessoal de Goiás é o povo mais acolhedor que eu senti em todas as minhas andanças do Brasil. Olha só. Sério? Que bacana. Gosto mesmo. Nós gaúchos nos sentimos muito bem acolhidos por aqui, não é? Muito queridos. Muito bom estar aqui. E Beth, eu gostaria que você falasse um pouco para nós, para o nosso público do Encontro Fraterno, sobre esta obra tão bela, A Natureza Humana e o Sentido da Vida. De onde nasce a inspiração da obra? Qual o assunto que é abordado aqui? O que você pode compartilhar conosco? Bom, essa obra ela surgiu assim. Eu sou coautora, né, com o nosso geriatra Carlos Durgante. Somos todos da AME do Rio Grande do Sul, da AMERGS. E ele me convidou, disse: Beth, já tinha participação nos livros Conectando Saúde, Ciência e Espiritualidade, pela AME, e o Cartilha do Envelhecimento, né, a SADIL. E aí ele me perguntou, me ligou: vamos escrever um livro a 4 mãos. E tem um título que está rondando a minha cabeça, e tu tens a experiência do consultório, da casa espírita, essas pessoas que nos buscam com tantas demandas de dores, de questionamentos, por que a gente não escreve no sentido de dar algumas respostas, né? E trazer a nossa experiência. E eu achei ótima a ideia, comprei a ideia, e aí a gente pede ajuda para a espiritualidade para que ela nos conduza, assim, algumas coisas tu já tens em mente e as outras vão surgindo, né? E a temática do livro fala justamente disso, assim, como a gente trabalha, no meu caso, com autoconhecimento, tanto na casa espírita como no consultório, tu tem que entender primeiro por que tu age de determinada forma, o que te move a buscar a alternativa A e não a B, ou a C e não a D. No momento que tu entende o teu processo, as tuas escolhas vão ser, né, norteadas e encaminhadas com sucesso ou insucesso. Então, buscando esse autoconhecimento, tu vai conduzir a tua vida de uma outra forma. Então, a gente começou a escrever essa parte primeira do livro, eu trago mais a questão da natureza, dessa coisa mais primitiva, explicando primeiro o que é instinto, as 3 instâncias do cérebro, tem uma parte um pouco científica, assim, mais suave, que qualquer leigo pode entender e ler. Sim. E a partir dali, então, eu começo a linkar com experiências de consultório. Eu trago 3 casos de vivência, onde as pessoas começaram a entender a sua natureza, por que escolheram determinadas coisas na vida e o em tempo hábil de mudar a rota, né? Então, uma Sim. coisa assim que, uma das chamadas eu utilizei também, a gente traz Leon Denis, traz Kardec, e eu trago assim nuances de um escritor que lá nos meus tempos antigos, antes de entrar para o Espiritismo, sempre gostei dessa coisa mais ligada à espiritualidade, que é o Richard Bach. Sim. Que escreveu sobre a história de Fernão Capelo Gaivota. E ali ele traz de uma forma muito poética, É verdade. Né, essas Belíssima questões obra. assim do que tu está fazendo, a tua busca de, vamos dizer assim, aumentar os teus limites, a ilimitada condição do ser, o não se acomodar. E aí tem uma demanda que ele escreve muito bonita, que ele diz assim:
Quando nascemos, ganhamos um bloco de mármore. Podemos transformá-lo. E com os instrumentos e os materiais de recursos para torná-lo. Virá-lo em cascalho, carregá-lo intacto por toda a vida. Sim. Ou transformá-lo numa bela escultura. E isso é a nossa vida. E esses são os desafios, né? Pois bem, Beth, o tema justamente desse congresso que ora nos acolhe é vida, desafios e soluções. O que tu dirias que tem sido o grande desafio da criatura humana que te busca tanto no consultório ou as criaturas com quem nós trocamos experiências na casa espírita? O que tem nos desafiado fundamentalmente, se interposto entre a criatura humana e a felicidade para a qual ela é destinada? Eu acho que principalmente a tua condição primeira, de espírito, né? Não adianta tu trabalhar só a questão comportamental, né, no consultório, ou a questão só do inconsciente, se tu não entende o teu espírito, a tua alma, o que tu traz na tua genética, vamos dizer assim, espiritual. Essas características que tu traz de várias encarnações, que são os teus desafios a cada nova encarnação. Sim. Então, se tu não burila isso, se tu não trabalha isso, tu vai te deparar com desafios muito grandiosos. E desafios que te levam muitas vezes ao insucesso, à infelicidade, à frustração, ao suicídio, à depressão, às doenças. As nossas doenças são um reflexo da nossa alma doente, né? Não é só uma questão química, ela até faz parte, mas se tu não trabalhar e tratar esta condição de espírito, né, o que tu traz na tua alma, as coisas se repetem. Então, eu acho que o grande desafio é tu encontrar dentro de ti a resposta, onde é que é o meu calcanhar de Aquiles? O que eu tenho que trabalhar? Quando tu começa a te dar conta disso, passa a ter uma mudança. Claro que primeiro uma frustração, né? Quando a gente se depara, porque nós todos nos achamos muito bons, né, no que fazemos. Eu gosto de dizer, às vezes a gente se acha. Às vezes, muitas vezes, né? Então, quando tu começa a sofrer, né? A gente entra numa casa espírita, por exemplo, ou para um consultório. É pela dor. Muito pouco pelo amor, mais é pela dor. Porque a gente precisa sentir dor para haver mudança. Porque a nossa tendência é nos acostumarmos. E Beth, justamente sobre alguns desses pontos que tu trouxeste é que nós vamos tratar no próximo bloco do nosso programa. Você não saia daí, porque nós vamos querer ouvir dentro dessa gama de desafios. Queremos falar de sexo, desafios familiares, dinheiro e outros temas da sua e da nossa vida. Voltamos logo. Mais uma dica de leitura para você. Liderar pessoas é um processo de todos os dias das nossas vidas. Nós lideramos na família, lideramos no lar, lideramos na vizinhança, lideramos no trabalho e lideramos também no centro e no movimento espírita. Por isso, nós indicamos a você a leitura da obra O Líder Espírita. É uma obra que congrega experiências concretas de liderança e nos traz fundamentos técnicos e doutrinários à luz do Espiritismo para que nós possamos liderar como Ele, o modelo e guia da humanidade. Então, lidere com Jesus, leia o Líder Espírita e seja muito feliz. Queridos amigos e amigas telespectadores, no próximo Carnaval, 10 a 13 de fevereiro, estaremos em Goiânia, porque estaremos realizando o 34º Congresso Espírita de Goiás. Nessa oportunidade valiosa, estaremos estudando 150 anos da obra básica de Allan Kardec, a Gênese. Nessa obra científica, em que o Evangelho também é desvendado, nós encontraremos as respostas básicas para uma vida feliz. E o Congresso, que desde agora se está organizando, irá trabalhar exatamente essa necessidade da transformação do indivíduo com a saúde moral e mental, a saúde física e emocional para uma sociedade realmente feliz. Pense, desde agora,
Inscreva-se. Já estão abertas as inscrições. Procure o site da Federação Espírita de Goiás e assegure-se do seu momento, porque de 10 a 13 de fevereiro estaremos aqui novamente repetindo esta experiência que será inolvidável. Estamos de volta com o nosso encontro fraterno, conversando com Beth Schuch, psicóloga, escritora, trabalhadora espírita lá do Rio Grande do Sul, que está conosco aqui no 33º Congresso Espírita do Estado de Goiás. Estamos falando sobre A Natureza Humana e o Sentido da Vida, livro publicado pela Beth, que está em lançamento aqui no Congresso, e conversávamos sobre os grandes desafios do nosso dia a dia. Beth, vamos situar alguns pontos para colhermos alguns comentários teus, à luz da psicologia e do espiritismo também. Como o sexo nos desafia? O sexo é energia, né? Toda relação envolve vários âmbitos, vamos dizer assim, as questões afetivas, a questão sexual, a questão de relacionamento, comportamental. A questão do sexo, se tu trabalha com ele, com a naturalidade que ele é, tu vai conseguir ter uma condução tranquila, feliz, prazerosa, né, satisfeita. No momento que tu traz, porque assim, tudo que a gente faz é reflexo de como a gente foi tratado, como a gente foi criado e como a gente viveu isso nas outras encarnações. Então, é um contexto, né? Vamos dizer, é um kit completo de condições que vão nortear a condução que tu tem diante da tua sexualidade. No momento que isso é atrapalhado e tu busca no sexo tapar teu buraco de carência, tu vai conduzir a tua sexualidade de uma forma muitas vezes inconsequente, promíscua e doente. Agora, se ele é o complemento da tua relação, da tua busca de trocas mais afetivas, mais com uma química legal e com a condição de saúde, e não um depositário de carência e de sede, Sim. com certeza ele vai se encaminhar por uma forma não muito feliz para ti. Né? Então, assim, se tu tens esta noção, a tua sexualidade foi bem trabalhada, foi bem conduzida, numa família harmônica, onde as relações familiares e de pais passam essa questão saudável que faz parte da nossa vida, não tem como tu usar o sexo de uma forma inconsequente ou de uma forma não tão sadia e de uma forma que vá te agredir, né? Porque quando tu utiliza o sexo numa busca, e é muito hoje, a gente vê muito isso no consultório. Comum, uma questão hedonista, uma busca de prazer, sem profundidade afetiva. Narcisista, onde tu quer ali buscar um prazer imediato, que depois, no momento seguinte, o vazio é enorme. Né? Sim. Então, a pessoa não é feliz. Eu tinha um paciente que dizia, ele se separou, e aí ele passou por uma condição assim, um homem que trabalhava na noite, um dono de eventos, agência e tal, então ele tinha, né, a facilidade. E aí, só que uma relação que terminou não na condição que ele gostaria. O que ele buscava no sexo com as outras mulheres, né? Uma satisfação que ele dizia que no outro dia não conseguia nem ouvir a voz da pessoa. Claro. Um vazio, um vazio. Como a gente ter sede e beber água do mar. Isso. Né? Vai cada Foi vez... bem isso que o Roosevelt falou, né, na palestra dele. A pessoa está com sede, né, com sede, e aí vai beber qual? Água do mar, que deixa com mais sede ainda. E esse vazio, aí não entra só uma questão de sexo, Gabriel, entra uma questão da bebida, da droga. São né? fugas. São fugas, né? Tu precisa te anestesiar para não sentir dor. E eu acho que a gente vive num momento e até assim condições inclusive de suicídio e depressão
com a condição de não aguentar a frustração. Né? Eu acho que isso, sim, eu sou psicóloga clínica, né? E trabalho com famílias, então atendo famílias, né, e casais. E o que a gente escuta, assim, eu tenho um caso de uma outra paciente, uma menina, uma moça, tentou suicídio. Até foi o Carlos quem me encaminhou. E ela foi uma criança criada, pais separados, que a mãe dava tudo. Ela não sabia o que era ouvir não. Quando ela voltou e se formou e não conseguia uma condição de trabalho, quando o namorado estava meio ausente, não sabendo se queria continuar, o não dela foi tratado como: vou me matar. A dificuldade de lidar com a frustração e o entendimento mais profundo da vida. Isso. Não quero perder essa ideia contigo. Nós vamos para um intervalo agora, voltamos em seguida para continuar falando de sexo e ainda quero falar também de dinheiro. Podemos? Isso. Sim. Mais um intervalo, fique conosco, já voltamos. Tira dúvidas com a seguinte questão: quantos anos depois de morrer um espírito volta a encarnar no planeta Terra? Elzita vai responder para nós. É uma questão bastante interessante, porque, na verdade, não existe uma métrica, né? Uma disponibilidade. Está marcado que o espírito, ao desencarnar, só poderá reencarnar daqui 50 anos, 25 anos. Habitualmente, a média costuma ser 50, mas existem casos em que espíritos voltam 10 anos depois, 50 anos depois é a métrica que foi usada por Emmanuel quando desencarnou como senador Públio Lentulus em Roma e daí depois reencarnou 50 anos depois como Nestório, aquele que viria a ser um escravo, dando continuidade à sua evolução. Mas há espíritos que podem reencarnar meses, dezenas próximas de anos depois, depende da necessidade, do histórico de cada individualidade. Então não há uma marca definitiva e obrigatória. Há uma média, 50 anos, mas há espíritos que retornam antes, bem antes. Muito agradecida pela sua atenção e voltaremos, estamos aguardando que você faça seu questionamento, que esteja conosco, e o endereço eletrônico tiradúvidas@feego.org.br. Olá, amigos! Você que já conhece o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, precisa saber que agora esse projeto está ampliando as suas atividades por uma questão emergencial. Depois de encontrar várias crianças em Madagascar em situações abaixo da linha da miséria, praticamente à beira da morte, o projeto foi forçado a se ampliar, a se reconstruir para atender a essas crianças em situação deplorável. E é por isso que nós contamos com você. Divulgue o projeto, se você ainda não fez a sua adesão, abrace essa ideia para que a gente possa, à semelhança do óbolo da viúva, com tão pouco, ajudar tanto crianças que precisam do nosso acolhimento, do nosso apoio, da nossa contribuição para sobreviverem. É assim, contamos com você. Por favor, abrace essa ideia, Fraternidade Sem Fronteiras. Eu abraço essa ideia. Estamos de volta com o Encontro Fraterno, conversando com a psicóloga e trabalhadora espírita Beth, autora de A Natureza Humana e o Sentido da Vida. E falávamos justamente das frustrações. Beth, de que forma a sociedade contemporânea tem sofrido com essa dificuldade de lidar com frustração, seja na educação dos filhos ou até nas outras questões da própria vida adulta? As dificuldades partem justamente daquilo até que a gente estava conversando anteriormente, com a pessoa não é preparada para lidar com o não. O limite, o impedimento, às vezes temporário. Eu não aguento
esperar. A gente vive numa sociedade, num momento onde a ansiedade é muito grande. Eu tenho que teclar rapidinho, porque eu tenho que ter a resposta logo. E eu tenho que ter a resposta não só na minha telinha, mas na minha vida. E aí entram as várias frustrações. A questão financeira, a questão de relacionamento. Sim. Toda essa crise, gente, que a gente está vivendo, ela tem um propósito. É óbvio que nós chegamos nela por escolhas, por conduções equivocadas, né? Aquela coisa da imaturidade, da busca, de várias questões que a gente sabe doentes. Distanciamento da ética, né? Justo. Então, o que acontece? No momento que eu me deparo com a frustração, eu não administro bem. E aí, eu não administrando bem, eu faço o quê? Ao invés de eu parar tudo, né? Peraí, o que está acontecendo? Eu falo muito isso no livro, assim, vamos rever a rota. Se a nossa rota está correta, se ela está equivocada. É óbvio que ela sempre vai ter equívocos, porque nós estamos aqui para quê? Para aprender, para crescer, para evoluir. E os equívocos que a gente busca é em função da nossa imaturidade espiritual. Nós temos uma imaturidade espiritual. E aí a gente vai buscando alternativas que não nos fazem bem, né? Aí o que acontece? O plano espiritual dá uma reforçadinha, eu acho, é o que eu acredito, né? No sentido de, vem os impedimentos, vem os nãos. Sim. Consequências de nossos atos também, mas reforçadinho um pouquinho, para a gente sentir, bom, um impedimento que me faça uma crise financeira, onde eu não tenho ética, eu gasto mais do que eu posso, eu passo a pensar no ter e não no ser, e aí vem um impedimento para aquela família, onde ela tem que rever, inclusive a forma de conduzir. Lidar com a escassez. Com a escassez. E uma coisa que eu vejo, assim, se tu souber aproveitar a tua crise, seja ela em que âmbito for, familiar, luto, financeiro, né, afetivo, profissional, tu cresce. Porque a crise é uma oportunidade, assim como a doença. Então, esse momento que nós temos que estar revendo tantas coisas na nossa sociedade, são justamente para a gente buscar mudar a rota. Porque do jeito que a gente vinha não estava bom, né? Não vinha bem. As escolhas, a forma de lidar com o outro, passar por cima do outro, não ter valores mais, quase nenhum. Não ter a fraternidade, a solidariedade, o dividir. Estamos chamados a buscar a essência, né? Exato. Para retornarmos ao curso. Isso é esse momento. As pessoas, tu escuta muito em consultório essa tristeza, a gente está vivendo crise, tem que rever, todo mundo tem que rever valores, renegociar os valores, baixar um pouquinho para poder dar a condição do outro vir, né? Para poder usufruir, participar, ajudar. Então, se nós conseguirmos nos dar as mãos, nós vamos sair melhores. Está aí a oportunidade. E se a gente conseguir olhar com este olhar, tu não fica nessa posição tão pessimista, tão agressiva, né? E tão violenta tão que a gente está vivendo, também, né? Porque todo mundo está com muita raiva do não que está vindo, de tudo que é lado. Não pode sair, tem que cuidar, porque tem bandido, porque tem isso, porque tem aquilo. Então, tu tá começando a te restringir. Mas aí que está a oportunidade. E eu gosto de usar uma referência assim, que nem quando a gente está na barriga da mãe, né? No início, tá tão gostoso lá dentro. Tão confortável, tão quentinho. Não quero sair daqui nunca, tá ótimo. Daqui a pouco tu começa a crescer. E aí tu fica apertado lá dentro. E aí o que acontece? Tá na hora de nascer. Tu tem que sair dali. E aí tu sai para outras coisas. Então, crescer é muito bom. É doído, não tem como não ser. Mas é a forma como tu olha para isso. Muito interessante, Beth. Muitos partos nós temos ainda pela frente temos, durante a vida para renascermos quantas vezes for preciso,
para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Isso aí. Minha amiga, a tua presença no nosso estúdio é alguma coisa que está nos deixando tão calmos, a tua ambiência é uma ambiência tão serena, que nós queremos, nesse momento final do nosso programa, pedir que tu possas dirigir aos nossos telespectadores também alguma dica, alguma orientação, já que muitos de nós estamos sem paz no nosso coração. Como encontrar um pouco de paz e de serenidade para enfrentar as lutas da vida? Então, assim, ó, o que eu posso dizer? Queridos, o que norteia a nossa paz é a nossa fé. A gente nunca está sozinho, nunca. Os desafios são grandes. Está lá no Evangelho, junto de um grande desafio, de uma grande situação difícil, né? De uma prova, vem um alento, bem juntinho. É uma questão de saber olhar para isso. Então, se tu começar a pensar que tem um pai amoroso, que olha por ti, que está te ajudando a crescer, mesmo nesta fase difícil, e que logo adiante, se tu tiver resignação, força, coragem, e acreditar que tu não está aqui de graça, né? Eu vou usar a fala do Richard Bach. Se você está vivo, a sua missão não acabou. Então tu tem missão contigo, tu tem missão com a família, tu tem missão com a sociedade, tu tem missão com muitas coisas. Se tu acreditar nisso e se tu fizer a tua parte e nessa hora do desespero tu acalmar a mente, te voltar para o alto e pedir, me dá uma luz, me dá uma dica, acalma o meu coração, com certeza o encaminhamento vem. E em seguida as coisas começam a se clarear. Essa paz, essa busca, ela é muito pessoal, ela é tu contigo, a tua busca contigo. Faz a tua parte e o resto vai acontecer. O universo conspira, a gente tem que acreditar nisso. E é nas provas que a gente tem as maiores provas do amor maior, desse Pai tão querido, que só quer o bem da gente. Se você acreditar nisso, você chega lá. Muito obrigado, querida, pela presença, que você De tem nada, um eu bom que agradeço a congresso. oportunidade. A gente já vai se despedir com uma pontinha de saudade e você também. Como talvez seja mais difícil de encontrar a Beth muito frequentemente, encontre-a através das linhas de A Natureza Humana e o Sentido da Vida. Um grande abraço, até o próximo programa e muita paz.